Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Passou pouco mais de um ano sobre o exercício deste Governo. Ao contrário do que era prática habitual em tempos recentes, as dificuldades pelas quais o país tem passado nunca foram ocultadas aos portugueses. Muito pelo contrário, foram sempre comunicadas e partilhadas num exercício de governação que se pauta pelo trabalho, pela seriedade e pelo envolvimento, este último aprofundado pelo diálogo. O Governo assim fez com os parceiros sociais, com o acordo de concertação. O Governo assim fez com as instituições sociais, com os diversos protocolos que assinou com a CNIS, com a União das Misericórdias e com a União das Mutualidades. O Governo assim fez com os professores, com o regime de avaliação do desempenho docente. O Governo assim fez e hoje está a fazer com as autarquias, com o Programa de Apoio à Economia Local. São muitos os exemplos de capacidade de fazer envolvendo, num quadro de dificuldades conhecidas de todos, e fazer envolvendo, num contexto de crise e de dificuldades, não merece censura, merece apoio. Portugal é um país de proximidade. Miguel Torga referia-se a um Portugal muito próximo nas relações interpessoais, utilizando uma imagem, a de um país no qual o sujeito chegava a umas termas, sentava-se numa mesa de um café e, passada meia hora, conhecia a vida do sujeito sentado ao lado e o sujeito sentado ao lado conhecia a vida dele. Há uma forma próxima de estar que constitui a nossa matriz identitária e que nos tem sabido, a todos nós portugueses, orientar-nos numa fase difícil da nossa vida coletiva. A identidade é um conceito complexo, funda-se e refunda-se por comparação. E os portugueses, quando cientes da sua situação atual, se comparam com outros ou se comparam com o passado, sabem que a sua generosidade, a sua capacidade de se dar ao outro, a sua capacidade de fazer conciliar o quase inconciliável, como bem retrata a história de Portugal, vem à tona e reforça-se na dureza dos tempos atuais. Há quem tenha escrito que os portugueses cedem nos momentos de dificuldade e que caem na modorra quando as coisas correm bem. Aqui voltaremos mais adiante. Os portugueses souberam, ao longo dos anos, organizar-se em coletivos estruturados, que apoiam os outros nas fases mais complicadas das suas vidas ou do seu ciclo de vida. Falamos do que atualmente se designa por terceiro setor. São instituições presentes em todo o país, com uma capilaridade considerável e com uma pluralidade invulgar. As IPSS, as Misericórdias e as Mutualidades têm tido um papel inestimável ao longo dos tempos. E o Governo soube reconhecê-lo e incentivá-lo, mantendo e reforçando apoios a estas instituições e libertando a sua ação. Os portugueses, individual, coletiva e socialmente, convivem com um problema social tremendo, que é o desemprego. Perante um problema de dimensão severa, o Governo decidiu empreender um conjunto de iniciativas e fez incidir parte delas sobre os jovens, faixa etária no qual o problema tem sido crescente. Mas não deixa sem soluções outras faixas etárias, nomeadamente os sujeitos ativos mais velhos, em quem o desemprego parece querer cristalizar, ou junto de setores da economia, nos quais o desemprego parece difícil de tornear. A empregabilidade, a capacidade de inovar e de empreender, a qualificação e requalificação das pessoas e das empresas são prioridades deste Governo no que toca às políticas públicas de emprego, formação, inovação e competitividade. O Grupo Parlamentar do PSD revê-se e apoia o trabalho empreendido pelo Governo. A sensibilidade social não tem donos partidários. A preocupação com o bem-estar das pessoas não tem campeões nesta Câmara. Não há títulos neste campeonato a não ser os autoimpostos, por isso mesmo de nada valem. E não vale a pena, senhoras e senhores deputados do Partido Comunista Português, quererem passar a ideia de que só os senhores têm sensibilidade social, de que só os senhores representam os trabalhadores, de que só os senhores defendem os portugueses, sobretudo os que passam dificuldades. A forma como Vossas Excelências olham para a sociedade, como se a sociedade se alimentasse da fragmentação social e se desenvolvesse por ela, como se a segmentação social em doses equilibradas não fosse um elemento constitutivo da democracia, é cada vez mais uma forma que não toca às pessoas. Mesmo em períodos difíceis importa construir, não chega a clamar ou censurar. Contudo, os senhores resolveram censurar este Governo, o que é perfeitamente legítimo. Mas perdoem-me a franqueza analítica, este vosso ato é um ato projetivo. Os senhores projetam no Governo a censura que pretenderiam infligir a vós próprios. Passo a explicar. Um ano de dificuldades seria para um partido que olha para a sociedade como um conjunto de fragmentos e não como um todo, que prefere uma identidade difusa a uma entidade consistente e forte, a não ser que a consistência e a força sejam a vossa. Um ano de dificuldades seria para vós um ano em que a fragmentação social faria surgir de forma exuberante a contestação. Mas assim não aconteceu.
Os portugueses são solidários com o Governo, compreendem as dificuldades e muitos preferem lutar para que estas sejam ultrapassadas ao lado do Governo e de quem constrói soluções. Foi um ano aquém das vossas expectativas. Foi um ano aquém das expectativas do Partido Comunista Português. Os senhores sentem por isso vontade de se autocensurar, mas há qualquer coisa que vos inibe e por isso ainda não se libertaram. Preferem então os senhores e as senhoras deputados do Partido Comunista Português censurar o Governo, projetar no Governo as vossas angústias políticas, incapazes de conter para vós a ansiedade que vos causa a vossa própria incapacidade. O grupo parlamentar do PSD confia, no final, os senhores possam aprender que este ato projetivo, que com esta moção de censura autoprojetiva, os senhores possam aprender e passar para o lado construtivo. Concluo. Os portugueses confiam neste Governo e no nosso Primeiro-Ministro. Ninguém por um só dia no Governo e nos partidos que apoiam este Governo se esquece das dificuldades pelas quais os portugueses estão a passar. O Governo trabalha para que essas dificuldades, quando emergentes e agudas, se possam reparar rapidamente, não deixando ninguém para trás. E trabalha, simultaneamente, para que o país consolide as suas contas, para que o país cresça no plano económico e para que o país se mantenha coeso no plano social. O Governo e Portugal estão confrontados com um trabalho árduo que requer persistência, que apela ao sacrifício, mas que tem dado e dará frutos. E não iremos cair na modorra, iremos melhorar ainda mais. Portugal é um grande país, os portugueses são um povo de exceção, a sociedade portuguesa é uma referência. Em muitas fases da história assim o demonstramos e mais uma vez iremos fazê-lo. Este Governo irá continuar a trabalhar na dificuldade que nos acompanha e ainda nos espera, mas com uma persistência capaz de afirmar Portugal no mundo como um país viável, inovador e sustentável. Disse.